Estamos aqui na Sensai, na parte 2, falar um pouquinho sobre projetos atemporais, projetos que são tendência de 2026. É claro que o Cristiano vai nos conduzir muito bem nesse tour pela loja. Tem alguns cenários que vocês vão ver que estão inacabados, estão iniciando porque fazem parte de um novo showroom aí do que está por vir. E começando assim, hoje, o que seria atemporal? O projeto atemporal está muito relacionado à combinação de materiais que são utilizados. Aqui na loja, por exemplo, é o piso. Um piso que uma cor de cimento é algo que é atemporal. E além da temporal, é muito fácil de compor, porque ele compõe muito bem com o ambiente amadeirado, ele compõe também com o ambiente que seja algo unicolor. Aqui são dois tons de cinza diferentes. E nós temos aqui na cidade alguns exemplos de prédios, né? Por exemplo, a sede principal da Caixa Econômica, um prédio que deve ter seus 40 anos. Sim. E aí tem muito cimento na arquitetura, é um prédio temporal. Outro prédio, a Delegacia da Receita Federal, também tem muito cimento, tem pedras naturais, é outro exemplo de temporal. A utilização de vegetação natural, isso também acaba sendo algo atemporal. O que é tendência? Então, há algum tempo atrás, nós tínhamos uma tendência que o mobiliário, ao todo, você usa cada vez mais materiais com aspecto natural. Então, por exemplo, o vinho veio muito forte para você utilizar, por exemplo, num sofá, numa cadeira. Ele era uma tendência alguns anos atrás. Hoje, a nossa loja ela é toda monocromática, toda em linho, né? Porque é um material que não foi apenas uma tendência, foi uma tendência que ficou. Sim. São peças assim que ao longo dos anos você vai continuar tendo uma aparência jovem. Então, estamos de buscar e proporcionar isso, essa mistura, né? Do que é atemporal, do que é tendência. Por exemplo, esse ano, aqui nós temos um exemplo de um revestimento. Que seria a parte da... Essa parte amadeirado, se você tocar nele, você vai perceber que ele tem um toque que se assemelha muito a uma lâmina natural de madeira. Você sente os veios. Então, isso é uma tendência que os revestimentos, as indústrias estão investindo nesses revestimentos que eles se assemelham cada vez mais à madeira, quando a gente fala do médio e do alto padrão. Outra coisa que é uma tendência são os unicolores, como esse aqui, que são padrões com toque mate, que eles são foscos, né? Então, isso daqui nada também... com brilho, nada que canse também. O brilho é menos brilho, então brilho, isso é uma tendência. fosco. O uso de pedras naturais, então, as pedras naturais são tendências, né? E aí, esse mix de texturas e mix de texturas, materiais. o mix de elementos, uns 5 ou 6 anos atrás, a tendência era você ter um mobiliário utilizando vários elementos diferentes. Então você usa a madeira, você usa o ferro, você usa a pedra, você usa o vidro, você usa o espelho. Então você tem vários elementos utilizados no mesmo ambiente, às vezes no mesmo móvel, inclusive. Sim. É muito comum você misturar. Então isso continua sendo tendência. Sim. E quando você faz essas escolhas, elas são escolhas muito assertivas, né? Porque ele vai permanecer sempre com essa cara jovem, por anos e anos. E também a pessoa, acredito que a maioria da clientela pensa assim, o ambiente atemporal é igual moda, o moda e o design andam juntos, né? Então, um ambiente atemporal, você pode alterar itens de decoração depois, né? Então, se você cansou, você vai mudar, às vezes, ou usar um pouco mais nas cores da decoração, de um tapete, de uma almofada, quando a gente está falando de uma sala. Na cozinha, a gente compra itens de decoração mais atrativos. No sofá, você pode ter a manta, você pode trocar um tapete, uma almofada. Então, assim, é muito mais fácil você colorir, né, seu ambiente com aquilo que é tendência, mas manter o mobiliário de forma temporal e neutra. Nós atendemos o cliente, ele busca, né, fazer o projeto dele de acordo com a necessidade e com o gosto dele. Mas uma orientação que nós damos é sempre tentar propor para o cliente uma paleta de cores que seja neutra, de cores neutras, que sejam cores agradáveis, que elas são comum de agradar a várias pessoas. Porque ele está fazendo o projeto para ele hoje, mas daqui 6, 7, 8, 10 anos ele vai querer vender o imóvel. E será que aquela pessoa que vai comprar, ela vai gostar? Né? Ter gosto, né? É uma coisa que a gente tem que ter muito critério e tem que ter uma certa sensibilidade para ajudar o cliente nessas escolhas. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra. Trabalhamos com a composição da madeira com alguma coisa super neutra. Então, um padrão que nós chamamos, o nome técnico que nós chamamos é padrões unicolores. Então, onde você tem essa composição, um ou mais unicolores, está tudo certo, mas você tem que escolher um amadeirado
único. Até para dar uma quebrada ali Uma quebrada. na quebrada. Hoje, o que você assim não indicaria para um cliente? Tem uma coisa que todo projeto o cliente vem, eu quero minha casa, eu quero ripado, ripado, ripado. Eu confesso que eu tô cansado já de Tô ripado. ripado. E quando o cliente pergunta para mim, difícil de limpar? Eu digo assim, é difícil de limpar. Vai ficar caro o projeto? Eu falei, vai ficar caro o projeto. Por quê? Porque é uma sobreposição de materiais, né? Achei que por já ter, né, já ser uma tendência antiga do ripado, Uhum. eu achei que assim o custo-benefício estava mais. Ele continua sendo, porque você, para você fazer o ripado, você parte de um painel liso e você vai fazer apenas do ripado em cima de um painel já existente. Então, você acaba tendo uma sobreposição de materiais. Então, podemos fazer uma porta ripada. Ela é uma porta que vai ficar muito mais pesada, porque ela fica mais espessa, né? Só que a indústria continua ainda investindo, e aí você tem hoje uma tendência dos ripados, ao invés dele ser reto, você já tem detalhes arredondados, coisas que vocês vão ver muito no showroom. Cristiano, as formas orgânicas estão por toda parte, né? Principalmente desde mesas de centro, mas até realmente em outros ambientes. Isso acredita que é algo a longo prazo que vem por aí? Nós podíamos chamar isso de tendência se nós estivéssemos falando há alguns anos atrás. Sim. Já não é uma tendência, é uma realidade. Sim. Os móveis curvos, eles ajudam a otimização dos pequenos espaços. Então, eu, por exemplo, sou super desastrado. Então, quando você tem um canto arredondado no móvel, elimina o risco de um acidente, né? Sim. Isso para criança. Então, além dele, uma característica, né, de composição de cada ambiente. Então, eu sempre falo assim, tá, mas como usar? Tudo tem que saber usar, novamente vamos usar o termo equilíbrio, né? Exato. Então ele tem que saber ser usado de forma equilibrada em cada ambiente. Eu tenho que necessariamente usar os cantos arredondados em todos os móveis? Não. Você tem que ter uma consciência. Até porque hoje o custo é um pouco mais elevado do que se fazer um móvel reto. Sim. Porém, a indústria ela se preparou, né? Hoje a indústria nós falamos que nós trabalhamos de maneira, nós somos uma alfaiataria, nós trabalhamos de maneira artesanal com tecnologia. Então nós usamos artesãos com trabalho Sim. manual, juntando com a tecnologia de equipamentos de última geração para você ter um resultado impecável. Então você vai ver que o uso, né, tanto na lâmina natural, na laca, mas também no móvel, que é o nosso revestimento principal, que é o revestimento melamínico, hoje aceitando esses formatos orgânicos e curvos. Além dessa união da tecnologia com realmente o móvel em si, né, mais tradicional, a forma feita tradicional, mas o que você vê que foi evoluindo com o passar dos anos, né? Você que já tem uma trajetória, uma vasta experiência, mas que você viu, né, que como qualquer outro mercado, isso também vai se atualizando e vai crescendo no bom sentido, né? Melhorando cada vez mais. Foi o caso, a Sensai, ela passou por esse desafio, né? Nós trabalhamos 17 anos com uma marca que produzia um tipo de mobiliário apenas. E aí o mercado exigia que nós fôssemos além disso. Então a possibilidade de personalização ao extremo, das medidas, larguras, alturas, profundidades e criação de formas. Então você tem que ter ousadia na criação. Então isso foi um desafio das indústrias, delas atenderem uma necessidade do mercado. Então, a maioria das indústrias, algumas já se adaptaram, mas outras ainda não. Mas é uma tendência que a maioria das indústrias também terão que se adaptar a essas necessidades. Então, aqui na Sensai, o cliente, tudo que ele busca, tudo que ele tiver de necessidade, nós temos a entrega adequada, baseado no projeto que ele precisa. Sim. Então, E hoje, se a gente pudesse, sei que é difícil, tá? Porque são muitos clientes, mas se pudesse listar assim um top 3 dos clientes mais buscam quando vem aqui, seja num ambiente, por exemplo, de sala, cozinha, né? Essa parte assim, num todo mais utilizado a cozinha e a sala aqui. eu vou falar para você um termo que é muito utilizado. Eu quero um projeto clean. O que você entende como Por clean? É muito Vamos abrangente traduzir, é o também. clean, né? Para mim, o clean é limpo, né? Limpo. Mas esse clean é que seja um ambiente leve, né? Então, quando ele busca, eu quero um ambiente clean, nós já temos os nossos padrões coringas, né? Que são as composições, é o feijão com arroz, é o queijo com goiabada, né? Uhum. Nós temos aqui alguns materiais que acabam traduzindo essa linguagem clean que o cliente busca. Então, quando ele busca, eu quero uma cozinha, um ambiente integrado. Então, o sonho de cada consumidor eu quero ter uma casa, um condomínio fechado com piscina e um ambiente integrado.
E aí ele quer integrar cozinha com sala. Com sala. E aí o que que ele mais busca, né? Quem tem casa em condomínio, eu quero uma cozinha com ilha, porque eu quero cozinhar, eu quero E tá ter essa interagindo com os meus interagindo convidados, com com a os família. convidados, com a família. Então, isso é o desejo, né? Então, aqui na loja nós temos vários ambientes de cozinhas com ilha que ele consegue se inspirar. Por quê? Porque é um desejo, né? Então, o mercado imobiliário foi evoluindo. Então, os imóveis, em outras épocas, eles priorizavam os espaços úteis de cada apartamento. Hoje, os prédios, eles priorizam o ambiente externo, né? Eles estão criando até uma espécie de um resort, né? A Sim. pessoa tem academia, spa, piscina, O céu é playground, o limite, céu é né? limite, né? Então, esse espaço externo, né, em alguns condomínios, tem alguns que priorizam, né? Mas Sim. quando o cliente busca, realmente ele quer, eu quero algo clean, eu quero integrar o espaço, eu quero que fique um ambiente que fique harmônico, né? Então esse termo é Sim. muito utilizado. E aí a experiência que nós temos é sempre propor assim algumas combinações que são assertivas. Uma coisa que é importante, o cliente que busca Sensai, por mais que nós façamos, por exemplo, um determinado condomínio, tem 500 apartamentos. E nós tivemos um em especial que nós fizemos cerca de 100 apartamentos nesse condomínio de 500. Nossa. Foram 100 apartamentos Sim. diferentes. E a Olha, cozinha era a que mesma desafio, planta. hein? Era a mesma planta. Então o cliente, Aham. quando ele busca Sensai, o atendimento dele vai ser único, vai ser Personalizado. exclusivo e vai ser personalizado. E é isso que eu acho que as pessoas buscam mesmo, né? Porque está tratando de um sonho, de um investimento, e vocês fazem com maestria isso, né? Mas fala um pouco, pessoal, que a gente não tem como mostrar tudo, né, Cristiano? Você não perde a graça também. Mas o que o pessoal pode esperar desse showroom aqui da Sensai O 2026? showroom ele vai estar repleto de novidades, né? Nós vamos explorar muitos ambientes, nós vamos ter muito ambiente com móveis curvos, com detalhes orgânicos. Quem gosta de uma cozinha moderna, tem uma cozinha moderna. Quem gosta de uma cozinha provençal como você vai ter uma cozinha Sim. provençal lindíssima aqui, com vários Tô ansiosa elementos. para conferir Tá? essa cozinha Nós sempre provençal. buscamos também trazer eletrodomésticos. Hoje também é uma tendência dos eletrodomésticos embutidos na marcenaria. Então, aqui ele vai entender como isso funciona, seja a geladeira embutida, seja a máquina de lavar louça embutida. Então, por quê? Porque você é uma tendência. Isso, quando a gente fala a nível da Europa, isso já não é mais tendência. Isso aqui é um padrão. Aqui no Brasil ainda continua como tendência, mas nos próximos anos vai ser algo que veio, vai Ficar. permanecer, realmente Sim. vai ficar. E as empresas elas estão evoluindo a cada passo. Então, sempre você tem novas tecnologias, novas ferragens, novos acessórios. Nós temos agora uma linha de portas assim. A marcenaria ela foi evoluindo ao longo desses anos. Se nós estivéssemos falando há 6 anos atrás, quando nós falávamos de marcenaria, nós falávamos apenas de balcão, armário e alguns painéis. Hoje a marcenaria ela veste a casa. Aqui no exemplo, nós temos madeira no teto, nós temos madeira na parede, nós temos madeira. A marcenaria ela está substituindo as portas. Então você contrata hoje a marcenaria para fazer as portas internas da sua casa. Por quê? Porque você está integrando. Então você quer esse ambiente mais minimalista. Então é uma tendência que veio e eu não tenho Não tem dúvida que dúvidas que vai vai ficar. ficar. E é um desafio. Por quê? Porque muitas vezes as empresas não estavam preparadas para isso. Então nós temos que ter ferramentas, equipamentos e mão de obra qualificada para atender essa demanda. Incrível. Obrigada, viu? Imagina. É isso, vocês que estão nos assistindo, gostaram aí do que vocês viram, podem seguir as redes sociais aqui da Sensai, o site, e que tem muita novidade vindo para aí, não é, Cristiano? Nós nunca estamos satisfeitos, sempre vai ter Sempre em novidade, movimento. sempre em movimento. É isso aí, se vocês buscam exclusividade, personalização no atendimento, é aqui na Sensai. Até a próxima.